Senhor presidente e demais presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos vereadores que assinaram conosco esse requerimento. E nós temos uma preocupação em relação aos critérios que são adotados para se arquivar ou, no inverso, tramitar um determinado projeto. Então, só retomando, este é um projeto que prevê a alteração da composição do Conselho Municipal de Transporte, no sentido de que seja um espaço com maior participação popular. Nós já tivemos nessa casa diversos projetos que tramitaram e foram aprovados, não só da alteração de conselhos, mas inclusive da criação de conselhos municipais. Então, no nosso entendimento, não conseguimos concordar no sentido de que um projeto que preveja a alteração de um conselho, ele seja arquivado pela Comissão de Legislação. Eu acho que é importante também ressaltar que houve na Comissão de Legislação 2 votos em separado em relação a esse projeto, um por mais informações, solicitando o seu oficiamento à URBS, e outro a favor do trâmite regimental. Então, dos 7 votos na comissão, apenas 4 foram pelo arquivamento. Então, é óbvio que não foi algo tão tranquilo na comissão. Também agradecer a vereadora Noemi, não está aqui, mas é importante registrar, ela fez um voto em separado, né, onde ela aponta que é importante garantir a maior participação de segmentos da sociedade civil organizada na composição do Conselho, né? E também, né, o entendimento de que se deveria garantir, né, a tramitação do projeto, inclusive, né, no sentido de fazer uma discussão acerca do Conselho Municipal de Transporte de Curitiba. Bem, eu acho que é importante também ressaltar que, conforme consta do artigo 6º do artigo 31 da legislação, fiscalizar as empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo com amplos poderes de verificação de sua administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, principalmente para conhecer a rentabilidade dos serviços, avaliar sobre a justeza das tarifas e indicar punições às infrações regulamentares e contratuais, né? Então, na verdade, o projeto ele tem a pretensão de ampliar os mecanismos de controle por meio da participação popular, especialmente, né, numa área sensível e que nós sabemos que tem tido, né, um grande impacto na vida das pessoas. Hoje, Curitiba tem a tarifa mais cara do Brasil, né? Então, é claro que essa é uma temática que é de interesse público, né, e, óbvio, com isso, na nossa proposta, nós temos que garantir que o controle né, possa ser realizado de uma forma mais democrática. Então, é isso que o projeto propõe. Obviamente, sempre tem a questão, né, de iniciativa legislativa e que, supostamente, né, essa seria uma matéria de iniciativa apenas do Executivo. E, em outros momentos, a gente já trouxe esse tema aqui para casa,
E justamente, apesar de haver, né, essa outra interpretação, nós tivemos em vários momentos projetos que trataram da questão dos conselhos e que foram aprovados e se transformaram em lei a partir do debate no nosso plenário. Bem, acho que é melhor também trazer mais alguns aspectos aqui. A iniciativa legislativa sobre a organização do sistema de transporte coletivo é matéria cuja disciplina está reservada de fato ao chefe do Poder Executivo. Porém, uma vez editada a legislação de forma inaugural, a sua alteração é de competência comum entre Executivo e Legislativo. Então, nós já temos uma lei, né, que foi aprovada, que criou o Conselho Municipal de Transporte, né? Então, nesse entendimento, a partir do momento que a gente já tem uma lei regulando, há um entendimento de que pode ser iniciativa do Legislativo também a alteração desta lei. Também destacamos que a jurisprudência colacionada pela Procuradoria Jurídica, as folhas 21 e 24, também não guarda perfeita identidade com a matéria aqui referida, uma vez que aqueles julgados dizem respeito exatamente ao que aqui citamos. Iniciativa inaugural do projeto de lei e não a sua alteração após a entrada em vigor, ou seja, após a entrada no ordenamento jurídico e plenamente em vigor, não haveria mais que se falar em reserva de iniciativa, sendo ampla a competência legislativa. Entendimento em contrário, portanto, significaria um pernicioso e deletério esvaziamento da competência legislativa do Parlamento, razão última de sua existência e função institucional. Ainda aqui na nossa justificativa, nós temos um terceiro item, com o título dos precedentes dessa douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhores membros dessa comissão permanente, mais importante ainda, no caso em específico, do que a jurisprudência citada pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, é o entendimento exarado por diversas oportunidades por este mesmo colegiado, em situações de projetos análogos, ou seja, examinarmos como se comportou e já decidiu essa comissão em outros projetos, com aparente vício de iniciativa, aliás, exatamente em projetos de lei cujo objeto repousava na alteração de dispositivos do transporte coletivo de Curitiba. Refiro mais especificamente às proposições. Então, agora eu vou elencar 4 proposições que passaram pela apreciação da Comissão de Legislação também e que tiveram um outro encaminhamento. A proposição 519/2017, do vereador Bruno Pessutti, altera o parágrafo único do artigo 27 da Lei 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo na cidade de Curitiba, autoriza o poder público a delegar a sua execução e dá outras providências. Então, é uma proposta de alteração da mesma lei, inclusive, que é a lei que disciplina a questão do transporte coletivo em Curitiba. Segunda proposição, 516/2017, iniciativa do vereador Bruno Pessutti. Adita parágrafo único ao artigo 26 da Lei 12.597, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo na cidade de Curitiba e autoriza a delegar sua execução e dar outras providências. Então, outro projeto que teve parecer favorável e está tramitando na casa. Uma outra proposição, que é a 5287/2017, de iniciativa do vereador Bruno Pessutti. Adita o artigo 26A, a Lei 12.597, de 7 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização... Mais 10 minutos. 4. Proposição número 5
2013-2017, iniciativa do vereador Tiago Ferro. Da nova redação, o artigo 2º da Lei Municipal 6892, de 10 de setembro de 1986, que isenta soldados e cabos da Polícia Militar do Estado do pagamento de passagens no transporte coletivo do município de Curitiba e da outras providências. Então, vejam, são todos projetos que tratam deste tema. E 3 deles, inclusive, alteram a mesma lei que eu estou propondo, né, essa alteração em relação ao Conselho. São leis que tratam de isenção, que tratam da criação de bilhete único. Então, que se fosse pensar em termos de criar atribuições e de gerar despesas, né, teriam muito mais impacto do que o meu projeto, que altera a composição do Conselho Municipal de Transporte. Então, eu acho que não há outra interpretação possível se quisermos manter o compromisso com o mínimo de coerência regimental. Se não concluirmos que a melhor jurisprudência não poderia ser outra, senão o entendimento já exarado por diversas vezes, como citado por essa mesma comissão temática, onde a conclusão correta e acompanhada por essa mesma relatoria seria a adoção do voto em separado e o consequente trâmite da proposição. Ou seja, cumpre-me destacar nesse particular que entendimento contrário seria politizar o mérito da proposição de forma diametralmente contrária à disposição regimental e regulamentar referente a essa comissão temática. Uma vez que deve a mesma se debruçar sobre a constitucionalidade das proposições que lhes são submetidas à apreciação, reservando-se análise minuciosa do mérito ao douto plenário dessa Casa de Leis, em observância e obediência e restritas ao regimento interno. Ademais, não podemos nos esquecer que a proposição tem por objetivo ampliar os mecanismos de controle social, aumentando os membros do Conselho de Transporte e democratizando o acesso à sua fiscalização, exatamente como reclama a chamada democracia participativa, tendência dos Estados de direito pós-modernos que vão além da clássica formulação da separação de poderes, que, embora válida, é datada do século XVIII e já demonstra, quer nos mecanismos acadêmicos, quer mesmo nos tribunais superiores, uma necessária e tardia reformulação, posto que obediência segue restrita ao seu postulado em essa atividade legiferante e fiscalizadora do Parlamento, esvaziando assim o fortalecimento do processo democrático e o seu correlato mecanismo de controle social. Este, por sua vez, postulado inegociável e razão primeira do Estado constitucional de direito. Diante das razões apresentadas, submetemos ao plenário desta Casa de Leis parecer contrário ao apresentado pela Comissão de Legislação para que o projeto possa ser analisado pelas demais comissões. Então, tem circulado por essa Casa algumas afirmações que, no meu entendimento, vão no sentido contrário daquilo que é a atribuição da Comissão de Legislação. A Comissão de Legislação, ela tem como eixo, né, como função principal, a verificação da legalidade e da constitucionalidade. Tenho ouvido de algumas pessoas que ela é uma comissão política. Bom, se for assim, então, eu acho que tem vários vereadores nessa casa que estão fadados a não ter nenhum projeto tramitando. Se é o caráter político que se coloca no debate de um projeto na Comissão de Legislação. Eu entendo que o mérito e o caráter político, entre aspas, ele deve ser tratado aqui no plenário. Presidente, eu pediria a verificação de quórum, já que é um tema importante. E eu vejo que tem pouquíssimos vereadores aqui presentes na... Tendo a verificação do quórum. Felipe Braga Cortes, temos 5 minutos para a professora Josete.
nós vamos pedir a verificação de quórum dos vereadores. Portanto, os vereadores registrem suas presenças. Tenho que ir lá registrar. Viu? Não era mais, é no 1. Chamada. Vamos à rechamada. O senhor primeiro secretário fará a rechamada. Jair Marcelino, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Maria Manfron, ausente. Mauro Inácio, ausente. Mestre Pop, ausente. Neme Rocha, ausente. Paulo Rink, ausente. 31 presentes. 31 vereadores, encontros e presentes, a quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos a palavra à vereadora, a professora José, 5 minutos para concluir. Bem, aproveitando o retorno de vários vereadores, eu só queria aqui reafirmar que 4 projetos que tratam do tema de transporte coletivo, que é o caso do projeto que nós estamos debatendo aqui, eles tiveram parecer favorável e estão tramitando nessa casa. Então, o projeto 519-2017, o 516-2017 e o 5287-2017. Esses de autoria do vereador Bruno Pessutti. Um deles, inclusive, fala da criação do bilhete único, enfim. E outro de autoria do vereador Tiago Ferro, que é o 203-2017, que trata da questão de isenção, né, de tarifa. Então, como eu já havia dito, são projetos que, inclusive, têm um impacto financeiro, né, e que estão tramitando. Como eu já estava finalizando aqui, eu só quero reafirmar. Acho que a questão do mérito e a questão política tem que ser tratados no plenário. Agora, eu acredito que a comissão de legislação, né, ela tem que adotar critérios únicos, tem que ter o mesmo tratamento para projetos que tratam de temas semelhantes. Então, eu tenho 3 projetos aqui que são alterações da mesma lei que eu estou propondo alteração. E um deles que trata da questão de isenção de tarifa. Então, todos eles dizem respeito à questão do transporte coletivo. Eu acredito que, para que a gente tenha, né, uma justiça no tratamento dos projetos, a gente tem que buscar estabelecer um critério, né? Porque, do contrário, né, eu acho que a gente já está fazendo uma votação antecipada do projeto na Comissão de Legislação. Então, eu solicito, né, que os vereadores possam estar revendo essa posição e que o projeto possa tramitar. Até porque diz respeito à questão de controle social do Conselho Municipal de Transporte. E nós temos que ter, né, toda a clareza de que esse é um tema importante para a cidade, né, de que há problemas em relação ao transporte coletivo, e se nós tivermos um conselho com uma maior participação popular, com um funcionamento efetivo, né, nós estaremos contribuindo para a discussão desse tema e, com certeza, né, para a melhoria da qualidade desse serviço, inclusive, né, por que não, para que nós possamos avaliar, né, de uma forma
mais objetiva a tarifa e, quem sabe, reduzi-la ao longo do tempo, ou pelo menos ser uma tarifa mais justa, e onde haja transparência para que realmente nós tenhamos a população pagando, né, aquilo que é justo pela prestação desse serviço. Então, essa é a minha solicitação. Né? Então, solicito aos colegas vereadores e vereadoras que possam estar votando pela tramitação do projeto. Obrigada. Continua em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Dr. Volmir, presidente da Comissão de Legislação. Ô, Bruno, você já estava melhor aqui antes. Senhores vereadores, não subo aqui para falar do mérito do regime do requerimento da vereadora, subo apenas para falar novamente da Comissão de Legislação. Já falamos exaustivamente que essa comissão tem um caráter técnico-político. Ela vai aplicar, lógico, o seu entendimento da constitucionalidade ou não, mas também é técnico-político. Não é nem político nem técnico, dado o caráter específico dessa Casa Legislativa. O que, novamente, eu venho falar é que cada um traz conforme o seu interesse. Dias atrás, tentaram trazer submissão ao plenário porque estavam insatisfeitos com o arquivamento de um projeto. Subimos aqui e defendemos. Mas, como foi mencionado em vários projetos, como tiveram tempo de pesquisar, eu acho que está com tempo de pesquisar os projetos, eu acho saudável, inclusive, isso, fazer um acompanhamento, vieram parabenizar a Comissão de Legislação porque foi feito um arquivamento do Infância Sem Pornografia, do vereador Tiago Ferro, que não está presente. A comissão se dividiu e promoveu e encaminhou para o arquivamento. O vereador Tiago trouxe submissão ao plenário, mas a mesma vereadora que sobe aqui para reclamar da comissão, subiu para parabenizar a comissão, porque fez o correto. Então, veja, cada um tem sua verdade do que é o correto. Eu gostaria, além da Comissão de Legislação, que os vereadores que estão nas comissões, em suas comissões, se preocupassem também em cuidar de suas comissões e obedecer aos prazos. Enquanto estão cuidando de outros interesses políticos, não têm trabalhado em suas comissões. Olhar os prazos, cumprir prazo, votar os projetos, isso que eu gostaria. Muito obrigado, senhores. Continua em discussão. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. A minha ausência, eu tive um evento lá na abertura do Outubro Rosa, no Erasto Guetta, achei importante a participação, até porque a gente está trabalhando em relação a levar esse projeto em bairros de periferia, aquilo que a gente fez aqui. Mas eu quero, honestamente, sem olhar base e oposição, fazer uma reflexão. Eu faço parte da Comissão de Legislação e Justiça. Tenho tido muita dificuldade de entendimento na comissão, até porque eu penso que tem que ter critérios nessa comissão. Quero relatar aqui que a vereadora professora Josete não me pediu para que eu pedisse vistas desse projeto, mas quando eu vi o projeto do vereador Bruno Pessutti, com o mesmo núcleo, 3 projetos dele, mais um projeto do vereador Tiago Ferro, com o mesmo teor e um sendo arquivado, eu me preocupei. E aí, volto a afirmar, sem pedido da vereadora professora Josete, pedi vista porque entendi que não estava havendo uma coerência nesse caso. Apresentei um voto em separado, mostrei os 3 projetos do vereador Bruno Pessutti, que inclusive foi coerente em assinar para voltar ao debate,
próprio vereador Bruno Pessutti assinou esse documento para votar em debate. Eu acho, desculpa a minha fala, mas injusto se derrubarem esse projeto e não trouxer aqui, pelo menos para o debate, numa discussão desse plenário. Eu acredito que comissão de legislação, ou qualquer comissão dessa casa, não pode ser avaliado politicamente, porque é base de oposição. Tive dificuldades com meus projetos ali também, que eu vou falar mais à frente. Mas hoje eu quero fazer um clamor aqui para os vereadores, a coerência de cada vereador, de trazer esse projeto em debate. Foi trazido um debate, um outro projeto que estava sendo arquivado nessa casa também. Então, caros vereadores, por favor, não derrubem esse projeto, porque é da vereadora professora Josete, porque vai ser incoerente da parte de vocês, porque o projeto do Bruno Pessutti, com o mesmo teor de alteração, inclusive no transporte coletivo, passou com tranquilidade. Agora, se for analisar, eu vi que o líder já mandou derrubar. Se for avaliado dessa forma, fica complicado. Aquela questão de quem pode mais sofre menos, eu acho que não cabe aqui nesse parlamento. Então, caros vereadores, me entristece muito saber que vai haver um critério de base e oposição na avaliação desse projeto. Isso é muito ruim para essa casa, muito ruim para a democracia. Porque se esse projeto, que é vereador Pier, muito parecido, quase que ao mesmo teor, de 3 projetos do vereador Bruno Pessutti e de um projeto que, inclusive, causa impacto financeiro do vereador Thiago, passou com tranquilidade, eu acho incoerência dessa casa de avaliar enquanto oposição em base. Passou o projeto, passou com tranquilidade. Então, só quero fazer essa análise, mas cada um é juiz de si mesmo e pode votar com coerência. Eu acredito ainda que essa casa tem essa liberdade de votar com coerência, mas eu acredito que em todas as comissões, incluindo legislação, que é uma das comissões mais importantes aqui, eu votei no vereador Volmir para presidente dessa comissão, eu espero que haja uma mudança de conceito nessa comissão de aprimoramento, porque muitas vezes a avaliação é extremamente política e isso é muito ruim para o parlamento. Muito obrigada. Para discutir, senhor presidente. Continua a discussão. Antes, vereador Bruno Pessutti, na sequência, vereador Rogério Campos. Para discutir, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Queria agradecer às parlamentares aqui na tribuna, para eles, elas falaram muito dos meus projetos de lei, que são projetos um pouco diferentes. São 3 dos meus projetos de lei que versam sobre a Lei Municipal do Transporte. O primeiro é que cria o bilhete único na cidade de Curitiba. O bilhete único, todos sabem, é a integração temporal tarifária, onde as pessoas podem utilizar, através do cartão de transporte, várias vezes os ônibus, sem pagar mais por isso, dentro daquele período de tempo. O outro é o que muda a forma da remuneração das empresas, hoje, por passageiro pagante, na forma de catraca, que é a catraca girante, hoje, para quilômetro rodado, da forma como era no passado, conforme sempre funcionou o transporte coletivo, até mesmo para incentivar o uso do transporte coletivo e fazer com que exista o bilhete único na cidade de Curitiba. E o outro, que cria o artigo 26A, é o que permite o desconto para compra antecipada de passagens, caso a pessoa compre o vice de iniciativa, pegou da vereadora aqui, fica incomodando, a pessoa compre o crédito antecipado de acordo com o prevê a lei federal. Então, são projetos que visam, sim, o benefício ao usuário do transporte coletivo e há, diferentemente, como a vereadora Noêmia Rocha falou, há questionamento sobre se isso gera ou não vício de iniciativa, pois há outros entendimentos no sentido de que nós estamos provocando alterações que podem ser feitas no futuro, não necessariamente agora, mas são projetos que beneficiam diretamente o usuário do transporte coletivo. Eu assinei o projeto dela, Vossa Excelência mantenha calma, Vossa Excelência estava ausente do plenário, até agora há pouco, mantenha calma, chega agora causando aqui no plenário. Então, a vereadora Josete me pediu para que eu assinasse junto com ela, eu assinei entendendo que o argumento de que o projeto dela poderia ser debatido, mas depois, quando a gente vai estudar um pouco mais aprofundado o parecer da Procuradoria Jurídica, nós verificamos que conselhos municipais, que é o que a vereadora Josete está alterando, são única e exclusivamente funções do Executivo.
funções do Executivo. Então, o parecer da Projuris fala que não poderia, por lei de vereador, alterar o Conselho Municipal. Mas eu mantenho a minha assinatura, não retirarei minha assinatura, até porque a vereadora Josete pediu, e dessa forma entendo que ela tem o direito de pedir, de fazer essa discussão no plenário, como estão fazendo aqui hoje. Mas há uma grande diferença em benefício ao usuário. Você aumentar em 10 pessoas o Conselho Municipal de Transporte, ou fazer leis técnicas substanciais que visam alterar e melhorar a prestação de serviço na cidade de Curitiba, criando novas condições tarifárias para que a dona de casa, o trabalhador, tenha o seu dia a dia facilitado, pagando menos transporte coletivo e fazendo o uso mais correto do transporte coletivo. Então, há uma grande diferença entre você querer baixar a passagem, incluindo 10 pessoas no conselho, que basicamente não tem atuado, ou trabalhando com medidas modernas, medidas alternativas, para incentivar as pessoas cada vez mais a usar o transporte coletivo. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito em discussão ainda é vereador Rogério Campos. 10 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos nossos companheiros e companheiras, vereadores e vereadoras, funcionários da casa, pessoal que acompanha. Eu quero falar sobre o que falou a vereadora Noêmia, quando ela disse que passa de um vereador que é da base, passa de um vereador que não é da base, para que não haja essa desigualdade aí. Então eu resolvi, para fazer justiça, subir aqui e falar, vereadora, que um projeto meu e do primeiro vice-presidente dessa casa foi arquivado na Comissão de Legislação e Justiça. E um projeto semelhante, só trocou a cor da farda, né, vereador Tico? Passou da Polícia Militar para isenção e o da Guarda Municipal. O qual nós vamos, depois já conversamos com o vereador autor aí, e vamos propor fazer uma emenda e tentar que a coisa ande da melhor forma para atender todos os trabalhadores. Então, eu sou da base, o vereador Tico Kuzma também é da base e também nós dois passamos por essa situação. Me recordaram, falaram já que você vai discutir, Rogério, lembre que depende dos interesses, como falou o vereador aqui em cima. A nobre vereadora que pediu a submissão ao plenário, ela falou semana passada aqui que ela é voz de algumas pessoas aqui dentro. E como ela já defendeu aqui, invasores de ônibus, e o tema é transporte coletivo, então eu acho que a gente não deve votar a favor, já que tem esse interesse, professora vereadora. Então, ali quando a senhora fala que tem um interesse em ajudar o transporte coletivo... Não cedo. Não cedo, não lhe dou uma parte. Então, eu vejo ali uma certa discordância quando a senhora fala que quer ajudar o transporte coletivo, sendo que em projetos que vêm ajudar o transporte coletivo, ajudar possivelmente numa redução de tarifa, ajudar na educação, ajudar no bom exemplo, a senhora vota contra. Então, daí me causa uma dúvida, por isso o meu motivo é esse, de subir aqui e discutir, falar que eu vou votar contrário a isso e estimular os demais vereadores a votarem contrário. Uma parte, vereador, por favor. Pode ser? Não. Vai. Não, só para contribuir. É vizinho. Não, só para contribuir, não. É tá assim, ó, os dois projetos do vereador Bruno Pessutti, os três, eu fui relator, certo. Talvez em 2. Não estou bem certo, mas eu me lembro que talvez as 3. Os 3, então. Certo. Fui o relator. E eu votei, até na gestão anterior, um deles, a gente foi contrário, e o vereador Bruno Pessutti, nessa gestão, ele alterou e reformulou.
é de extrema importância o debate, esse tema de bilhete único. O próprio prefeito, esses dias, deu uma entrevista a respeito disso. Eu acho que todo debate que venha a trazer a questão do transporte coletivo, eu sei que Vossa Excelência tem um trabalho bem fortalecido nisso e defende a classe dos motoristas, dos cobradores, mas a verdade é que o país inteiro está passando um processo extremamente difícil relacionado ao transporte coletivo. Hoje, o transporte coletivo ele sofre de uma perda de passageiros, não só em Curitiba, no Brasil inteiro, porque surgiram outras modalidades, né, dos aplicativos, dos carros. Isso é a realidade. Eu acho que a modernização do transporte coletivo ela tem que vir, senão vai ficar para trás, vereador. Não tem outra. Vai ter que até, eu não diria até talvez um aplicativo, não sei se eu estou viajando nisso, um aplicativo relacionado até ao passageiro de ônibus. Desculpe, só fiquei sem visão aqui. Flávio. Ao passageiro de ônibus, que eu acho que talvez seja um caminho. Hoje a modernidade em relação a isso é brutal, né, no sentido que tem que acontecer. Então, e talvez para frente nós vamos ter que trazer ainda o debate a questão do esse bilhete único e o cartão que tem esse conflito a gente sabe que tem um conflito com o cobrador, mas são coisas que estão vindo e vai ter que ter uma maneira de adequar todo esse sistema. Porque hoje, quando você fala ainda em pagar em dinheiro, vereador, aquele pagamento em dinheiro, ele faz com que todo o processo de informática, de tecnologia que pode estar embarcado, não aconteça, porque tem uns que pagam em dinheiro. Quer dizer, quando você está com o sistema todo em cartão ou esse bilhete único, isso aí precisa estar integrado e talvez sem a questão do dinheiro. Isso é uma discussão mas é a realidade, né? Então, dentro desse contexto, o vereador Bruno Pessutti sabe, a gente fez uma discussão, ele me explicou, acho que isso é importante. Veja, ele participou da CPI, o Bruno teve um trabalho em relação a isso, quer dizer, se aprofundou mais do que nós, né, acho que dentro da comissão teve alguns vereadores que se aprofundaram. A gente precisa trazer esses assuntos para cá, sem demagogia, sem nada. E, realmente, Vossa Excelência vai defender os funcionários, vai defender os motoristas, mas tem que ter, no contexto geral, se nós não tomarmos, eu digo nós como legislativo, executivo, tomarmos alguma ação relacionada a modificar o que está aí, o sistema está em colapso. A gente sabe que está. Se o senhor puder me dar uma parte, eu quero... Eu vou. E daí, só para encerrar, eu, como o vereador Bruno Pessutti assinou, e é do nosso partido, assinou esse requerimento da vereadora Josete, nós estaremos assinando, pelo menos a minha parte, não sei o vereador professor Euler, e o vereador Jairo, da nossa parte, vamos trazer para plenário essa discussão que é importante. Perfeito, vereador. Quando o tema tem coerência e a fala e as atitudes de quem apresenta tem coerência com o que está falando e fazendo e conduzindo e obedecendo até... Vamos para lá, vamos prosseguir. Mas sobre isso que o senhor falou, vereador, terminando o tempo que me falta aqui, o cobrador, a questão cartão, a tecnologia ela tem que vir, ela tem que acontecer, ela tem que acompanhar, mas estão usando muito a fala que temos que tirar o dinheiro do transporte coletivo para acabar de acontecer assaltos. Eu registro aqui, é algo que nós estamos preparando para um outro momento, que eu acho que nós vamos ter uma peleia boa ainda aqui sobre isso nesse plenário, mas semana passada, em Santa Felicidade, assaltaram um micro-ônibus, roubaram quase 40 pessoas e lá não tinha cobrador de ônibus. Não se paga a passagem com dinheiro naquele ônibus. Então tá, se o problema é o cobrador, vamos tirar o cobrador, vamos tirar o emprego do ser humano, quem elege os políticos que hoje aqui estão, e daí nós vamos tirar o quê? É o seguinte, para não ter mais assalto nos ônibus, nós vamos tirar os ônibus agora de Curitiba. Tem coisa que dá um nó na minha cabeça, mas nós estamos aí acompanhando para fazer uma outra peleia para frente. Era isso, então, não é encaminhamento, a minha discussão é para incentivar os demais vereadores a votarem contra esse requerimento aqui. Próximo vereador inscrito, vereador Osias abriu mão, próximo vereador inscrito, vereador Pier Petrucciello. O diferente
precisa ser respeitado. Isso aqui é uma casa política. Isso aqui é uma casa política. Quando o caminhão de som estava lá fora, lembro-me bem de alguns lá fora tirando várias fotos, como se fossem artistas de cinema. Lembro do público ao léu, com o microfone em mãos empunhados e a invasão na Câmara Municipal. Lembro-me das fotos nos jornais e dos recados no Facebook. Isso é uma casa política. Se Vossas Excelências quiserem derrubar o projeto da professora porque é político, terão o meu apoio. Terão o meu apoio. Isso é uma casa política. A política é o debate conjunto de ideias. A política é debater, é compreender e é respeitar a opinião do outro. Não impor ao outro a opinião que aquele quer que seja. É simples. Isso é coerência. Quando nós somos eleitos, sabemos que nós vamos fazer parte de uma casa onde existem diferentes. Os diferentes. Aqui somos em 38 e todos nós somos diferentes. Portanto, se quiserem derrubar, simplesmente porque quiserem derrubar, terão meu apoio. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum, porque jamais esquecerei do caminhão de som. Aonde o caminhão de som e a invasão e a urina e o vilipêndio a esta casa também não serão esquecidos. Vai passar 4 anos e não vou esquecer das fotos, dos jornais, do Facebook, das ligações e das ameaças. Não esqueçam. Perdoem, mas não esqueçam. O perdão, ele revigora a alma. Eu estou leve porque perdoei. Levíssimo. Mas jamais esquecerei. Senhor presidente e demais presentes. Eu, enquanto vereadora, em vários momentos aqui já aprovei arquivamento, mantive arquivamento. Em outros momentos, eu deliberei pela tramitação do projeto. Sempre buscando critério técnico. Agora, a partir da fala do líder, é óbvio, a gente não é ingênuo, mas está claro, critério técnico não existe. Infelizmente, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, quando esse não será um critério, então, nós não seguiremos mais um critério único e um critério técnico, nós rasgamos o regimento da Casa Fora. Porque a atribuição da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é observar a questão da legalidade e da constitucionalidade. Essa é a atribuição da comissão. Sempre tive problemas em relação aos meus projetos nessa casa, sempre. E eu acho que isso é fruto de buscar sempre trazer os debates e ter lado. Jamais me abster de debater qualquer tema nessa casa. Agora, eu acho que já tivemos momentos anteriores onde, obviamente, em alguns momentos a questão política pesava, mas a Comissão de Legislação, ela buscava ter critérios técnicos. Eu acho que isso não é incoerência, isso é cumprir com o seu papel. Agora, a partir do momento em que nós ouvimos aqui que a Comissão de Legislação ela tem critério político, então nós vamos ficar à mercê de sermos aqueles vereadores ou vereadoras que, para ter seus projetos aprovados, então vão se abster em votações, não vão colocar o seu posicionamento, não vão defender suas ideias. Eu jamais vou abrir mão disso. Só para registrar, é o meu 5º projeto arquivado desde o mês de junho nessa casa. Então, eu acho que foram bem positivas as falas, porque aqui nós temos clareza de qual é o posicionamento de cada um aqui.
e dizer, só para complementar, que controle social, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe, participação popular. Isso é um pilar da democracia. E que nós já tivemos vários projetos nessa casa, de iniciativa de vereadores, que inclusive criaram conselhos e foram aprovados por essa casa também. Acho que é importante registrar isso, né? Então, acho fundamental, né, que nós possamos estar sempre fazendo debate. E eu jamais vou abrir mão de subir essa tribuna e dizer o que eu penso. Jamais vou abrir mão de defender aquilo que eu acredito. Mesmo que o preço seja esse, de ter todos os meus projetos arquivados ou de não ter nenhum projeto votado em plenário. Obrigada. Próxima vereadora para declarar voto, vereadora Noêmia Rocha. Obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Como bem disse a vereadora... Só um minutinho para me acertar o tempo. Vamos lá, agora sim. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa muito ingênua. Eu fui educada na ingenuidade, mas burra eu não sou. Aí a gente percebe assim, a gente estava observando, mas a minha ingenuidade quer acreditar que isso aqui é um parlamento e que a gente está pensando no coletivo, nas pessoas lá fora. E essa questão de base e oposição, para mim a unanimidade é burra. Tem que ter o contraditório. E trazer um projeto nessa casa para um debate novamente, mesmo que tenha sido arquivado, eu assinei, independente de base e oposição, eu assinei quase que todos que me solicitam para vir para um debate. Vir ao debate não significa que será aprovado. Vir ao debate traz enriquecimento para essa casa do contraditório. Vir ao debate fomenta a nossa ação aqui nessa casa, porque nós não estamos aqui para ficar sentado ouvindo. Estamos aqui para debater, para conversar, para ouvir ideias, para ver a diversidade, o que as pessoas pensam. Eu assinei para voltar para essa casa um projeto do vereador Tiago Ferro. Eu assinei. E aí você vê que há uma leitura de base e oposição. Gente, independente, meus projetos também estão sendo arquivados lá. E projetos que são relevantes para a cidade. Quem que perde? Nós, enquanto vereadores, eu vou sair dessa casa. Não sei quando, mas eu vou sair, o professor Josete vai sair. A população vai ficar. A população que reflete essas questões. A população que sofre. Porque projetos que beneficiam toda a comunidade está sendo impedido aqui porque base é oposição, porque subiu no caminhão, porque teve ocupação nessa casa. Tudo isso também faz parte do projeto, do processo democrático. Tudo isso faz parte de um prefeito que não ouviu a sociedade e insiste em não ouvir. E aí, está refletindo aqui, isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente ouvir que quem tem a maioria não precisa discutir, vota. Pô, vamos discutir. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é um parlamento, é importante o debate, é importante ouvir qual que é a proposta da vereadora Josete. Não é porque ela é oposição, mas é porque ela é uma vereadora, porque ela está aqui legitimamente por causa dos votos. Cada um aqui tem votos, independente da quantidade. Quantidade aqui não faz a diferença, mas a atuação de cada vereador. Então, caros vereadores, me entristece mais uma vez aqui. Justamente por essas questões. Se vocês avaliassem o projeto da vereadora professora Josete, junto com do vereador Bruno Pessutti e do vereador Tiago Ferro, é a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade que os outros. E os outros passaram. Por que não o projeto da vereadora para a gente ouvir, para a gente debater? Volto a afirmar, não quer dizer que vai ser aprovado. Quem decide são vocês mesmo. A base, porque são a maioria dos votos. E isso é democrático também. Mas tragam ao debate, é importante o debate.
Então, eu fiz um voto com muita coerência, não precisei subir aqui para defender outros projetos para trazer ao debate dessa casa, para desarquivar, porque era projeto da base, aí passa com tranquilidade, mas todas as vezes que tiver um projeto que eu entenda que tem que voltar ao plenário para debate, eu vou subir aqui, independente de ser base ou oposição. Então, caros vereadores, volto a afirmar, as nossas decisões aqui refletem na sociedade, e a sociedade está observando o que nós estamos fazendo aqui no parlamento. Muito obrigada.